perguntar como é que eu faço quando me bate um cansaço e eu paro pra aliviar. Tão diferente das abelhas pequeninas descansando lá em cima, eu prefiro aqui no chão, olhando o céu por entre as folhas que balançam com o vento embalando a dança. Porque eu posso conseguir de um meliponicultor, eu falei, não, te dou as 10 colônias, você pode voltar todas para a natureza, mas se essas 10 colônias são todas da mesma genética, então nós não estamos conservando diversidade genética. O mais importante, né, seria fazer isso. Por isso o nosso núcleo, chamado assim, núcleo de reprodução geneticamente assistida, em que a partir de genótipos selecionados, a gente possa devolver para a natureza e formar populações nativas, naturais, de conservação, com uma diversidade genética, em que haja variabilidade, em que ela tenha potencial evolutivo. Muito bem, João, era isso, agradeço, né, a oportunidade mais uma vez, e estamos à disposição dos amigos. Obrigado, Helder. Então, pessoal, a gente tem algumas perguntas aqui, né? Algumas pessoas fizeram algumas colocações. Eu não vou ficar aqui lendo, então eu vou pedir para vocês mesmos, podem abrir o vídeo, se preferirem, ou só o áudio, e passar para a gente as perguntas, os comentários. Primeiro o Ricardo Braga, depois o seu Adailton. Boa noite, pessoal. Eu gostaria de saber, quando o professor Wander comentou sobre os levantamentos de espécies em áreas, quais seriam as metodologias aplicadas, se tem mais de uma, qual é a melhor, que são as deficiências e vantagens de cada uma delas, só para a gente entender esse tipo de levantamento, quando eu faço analogia da exigência que a gente tem de só criar espécies locais. Então, isso também está correlacionado com essa possibilidade de a gente aumentar, né, nos nossos plantéis novas espécies. Então, eu gostaria de entender essas metodologias. Bom, existem várias metodologias, né, para quem estuda abelha, né? Então, a gente já fez alguns levantamentos específicos, por exemplo, né, da Zeuglossine, que é bem mais fácil de fazer, porque a gente faz armadilhas, né, com garrafa PET mesmo, né, e a gente coloca essas armadilhas em determinadas trilhas, que a gente sabe que as abelhas, né, as Zeuglossines, que a gente conhece como abelha das orquídeas, né, e que elas, né, traçam e tudo mais, então a gente consegue ter ali um bom levantamento. No caso das abelhas sociais, né, no caso dos meliponídeos, né, que é o interesse maior aqui, né, da meliponicultura, o que a gente fez, né, que eu estava falando, foram levantamentos onde a gente usava uma metodologia de busca ativa mesmo, né? Então, por exemplo, a minha aluna no Parque de Itaúnas, ela ia para lá todo dia de manhã, né, e ficava, ela tinha 3 trilhas, né, e nessas 3 trilhas ela buscava ali durante tanto, né, era trilhas de 1 quilômetro, ela buscava nas flores, as abelhas, né, e tudo mais. Lá em Itaúnas, isso é relativamente fácil, deu para encontrar muita abelha, mas, por exemplo, quando a gente tem regiões de mata fechada, né, muitas das abelhas vão estar no dossel das árvores, né. O pessoal da Botânica teve um projeto que eles fizeram com a Vale, com a Petrobras, que eles construíram, né, andaimes gigantescos, né, naquela reserva da Vale para coletar flores das árvores lá no alto. Essa poderia ser uma possibilidade, a gente junto com os botânicos, quando eles forem coletar, né, abelhas no alto das árvores, vai coletar. Porque nessas reservas, por exemplo, como a reserva da Vale, que você tem muitas árvores altas, é bem mais difícil de você fazer o levantamento de abelhas sociais, né? O professor Lúcio talvez possa falar mais, né? Os índios amazônicos, por exemplo, eles sabem lá, né? O professor Kerr gostava de falar que eles sabem seguir o trilho do voo das abelhas, né? Queria eu conseguir ter
esse instinto aí, essa possibilidade. Eu não conheço tanto para saber disso. Então, muitas vezes a gente vai procurar nas matas e você não acha. E a gente acha, na verdade, com informação de vocês, dos meliponicultores. Né? Aquela região, tem um grupo de abelhas que eu trabalho, que é um grupo que geralmente ninguém dá muita confiança, nem gosta muito, mas que nem por isso é um grupo menos importante, que são as partamonas, né, que normalmente são chamadas de abelha cachorro. Muita gente quer tacar fogo, matar, mas que são extremamente importantes, tem um papel importantíssimo na polinização, né, e na diversidade de várias plantas, né, de várias espécies. Tem uma partamona, por exemplo, que a gente sabe que é provavelmente endêmica do Espírito Santo, que é a Partamona soretamen, né, ela tem inclusive o nome de Partamona soretamen, e faz 14 anos que eu busco o ninho dessa abelha aqui e não consigo achar. Né, se alguém souber aí, né, favor me avisar. A gente não acha o ninho da Partamona soretamen. E tem essa abelha aqui, porque o professor André Nemésio, né, que é professor na Universidade Federal de Uberlândia, ele teve aqui no Espírito Santo fazendo uma série de coletas, principalmente de euglossine, e nas coletas dele ele achou Partamona soretamen. Né? Mas a gente não acha o ninho da espécie nunca foi descrito, inclusive, porque você não sabe onde que tem o ninho dessa espécie. Então, assim, não é fácil, às vezes, você achar, né, em mata fechada os ninhos, achar onde as espécies estão. Não sei se o Lúcio quer complementar alguma coisa. Não sei se eu respondi também, Ricardo. Professor Lúcio. Em algumas regiões, né, onde o pessoal vive andando na mata, onde a mata é bastante comum, como na Amazônia, as pessoas que andam à noite escutam, né, à noite a mata é bastante silenciosa, durante o dia você tem mais barulho, tanto de pássaro quanto das pessoas andando, mas à noite você escuta o barulho da colmeia, tá certo? As abelhas ficam ventilando a colmeia, você escuta aquele barulho, zum, zum, zum da colmeia, e eles coletam, então eles marcam essas árvores e voltam durante o dia para ver o ninho. Tá? Em alguns lugares, o caboclo, ele pega algumas abelhas na flor e sopra fumaça de cigarro, de charuto, de alguma coisa em cima das abelhas, a abelha fica com um cheiro diferente, ele solta essa abelha e sai olhando para as árvores para ver onde é que essas abelhas fazem quando ela entra no ninho com um cheiro diferente, as abelhas saem do ninho, né? Tentam expulsar aquela abelha, certo? Acham que estão sendo invadidas, que a colônia dela está sendo invadida, e você tem, então, um movimento grande de abelha, e o caboclo fica observando no topo das árvores ou nos troncos, aonde que ele vê o movimento. Então, são esses momentos que as pessoas acham as colônias. Achar a colônia na mata é realmente muito difícil. Tá? Quando as pessoas estão abrindo trilha, quando elas estão andando na mata todo dia, em algum momento ela passa perto de um ninho, por exemplo, que está em fase de fecundação da rainha, quando juntam milhares de machos do lado de fora da colônia, você tem uma revoada muito grande de machos, chama atenção, e o sujeito encontra os ninhos desse jeito. Mas achar mesmo o ninho procurando não é uma coisa muito fácil. Tá? Eu só queria acrescentar um comentário, porque a gente tem tentado, principalmente no caso da Uruçu Capixaba, em atividades de supressão de vegetação, empreendimentos, que se faça um levantamento prévio. E, metodologicamente, é difícil, né, para verificar se existem ninhos nesses pontos de ocorrência que o professor Helder mostrou, a gente está exigindo, tem procurado exigir para esses empreendimentos. E é um desafio tremendo. Eu acrescento também, professor Lúcio, a história do que eu já ouvi de índios também, e meleiros, que amarram um pouco de teia de aranha
entre as pernas das abelhas e parece que elas começam a voar com certa dificuldade e fica mais fácil também de localizar. Mas eu agradeço. E aí, professor Wander, realmente é uma lacuna nossa aí para a gente, né, desenvolver metodologias para poder fazer essas identificações. Para a região, para ver se a abelha existe, talvez essa própria observação de que flores são preferidas pelas abelhas seja interessante. Então, ver, por exemplo, numa área que por acaso vai ser desmatada, as flores de jussara que por acaso existam lá, se é que pode desmatar uma área onde tem jussara, é possível que se encontre a Melípona capixaba nas flores da jussara e nas flores de algumas outras plantas. Né? Mas mesmo nas matas fechadas, muitas vezes, Melípona não coleta no subbosque, ou coleta pouco no subbosque. Ela coleta mais na copa das árvores também, o que dificulta o trabalho de quem está coletando. Como o professor Wander falou, talvez uma coisa interessante seja realmente fazer coleta nessas áreas onde você tem os andaimes para coletar as flores. Só complementando isso que o Lúcio falou, Ricardo, esse projeto que eu falei do pessoal da Botânica, né, ele é um projeto que tinha o patrocínio da Vale, ele já estava acontecendo já, a gente tinha uma pós-doutoranda, inclusive colombiana aqui, né, a Glória Mantovan, e ela estava começando já a fazer esse projeto, mas foi bem na época que aconteceu lá todo o desastre ambiental, né, de Mariana, e vários problemas com a Vale e tal, então eles meio que cortaram uma série de verbas do projeto, o projeto foi extremamente reduzido, né, e ficaram respondendo um monte de questão judicial, mas existe já, inclusive do próprio pessoal da Botânica, né, o professor Luiz Fernando Menezes, nosso colega aqui, que tem a maior parte dos projetos, ele está encabeçando aí, ele tem muito interesse nisso, inclusive, de tentar ver a relação, né, em árvores de Mata Atlântica, né, altas, e abelhas, né, que estão ali polinizando. Então, acho que talvez no futuro a gente possa construir alguma coisa nesse sentido, seria muito importante. Você me permite, em relação ao que o Ricardo colocou, de supressões, e para a Melípona capixaba, eu já mandei para o João a tese da Bruna, também tem disponível na internet, mas se me permitam uma breve apresentaçãozinha. A Bruna fez esse levantamento de quais são as árvores em que mais comumente se encontra ninhos de Melípona capixaba. Tá? Então, ela encontrou muito ninho natural em murcho branco. Então, são espécies que, quando a gente vai para a mata, a gente começa a buscar, né? Ó, murcho branco, capoeira branca, nós temos chorão, murici vermelho, a caatinga de bode, canela. Então, são árvores que mais comumente aparecem, tá? Ninhos de Melípona capixaba. E, por fim, o óleo pardo. Né? Esse trabalho eu já mandei para o João, certamente ele distribuiu, pode distribuir para vocês. Então, em caso de supressão, aí essas árvores elas precisam ser, né, olhadas com mais cuidado. No caso de sucesso, não sei se sucesso, né, porque a mata foi retirada, mas tem empreendimentos que infelizmente não tem jeito, né? Mas é pagar as pessoas, e aí o professor Murilo uma vez foi contratado para fazer esse trabalho de levantamento de colônias numa área que seria retirada toda a vegetação. Então, eles contrataram toda uma equipe de mateiros e se pagava não só o trabalho, mas um tanto extra, né, para cada colônia daquela que a pessoa achava e tal. Então, é trabalho de ficar o dia inteiro no campo, procurando, né? E aí, nesses trabalhos de supressão, vale esses tipos de estratégia, né? Conhecer quais as árvores que mais comumente se encontram, e, obviamente, ter gente no campo fazendo isso. Né? Agora a gente vai passar a palavra para a pergunta para o mestre Adailton. Adailton, esteja à vontade para perguntar ou comentar.
dificuldade para poder colocar o microfone no ar. Bem, eu vou acabar explorando todos os 3 palestrantes de hoje, tá? Eu, na verdade, deixei uma pergunta ali somente para o Wander no primeiro momento, né? Mas vou acabar explorando os 3, porque não posso perder essa oportunidade. Ao Helder, eu vou perguntar logo de imediato, que é sim ou não, né? Rápido, rasteiro. A Uruçu Capixaba, a princesa da Uruçu Capixaba, ela é fecundada por um ou mais zangões? Apenas um ou vários zangões? Ao que a gente saiba, apenas um, porque o aparelho genitor do macho fica preso na fêmea e depois ela não consegue tirar isso e voltar. Então, até onde a gente saiba, um zangão. Tá? É claro que, assim, é sempre assim, na natureza a gente nunca pode falar sempre, né? E a natureza é a natureza. Mas, ao que a gente saiba, sim. Isso para todas as melíponas, né? E o professor Lúcio, que tem uma larga experiência nisso aí. Era uma pergunta só para tirar uma dúvida, porque tem vários comentários de coisas diferentes e a gente também acreditava nesse fato de apenas um zangão. Embora ela seja rodeada por uma centena de zangões, mas apenas um fecundava. Bem, vamos lá. Wander, me diz uma coisa. O que a AME pode fazer para que a gente possa estabelecer um acordo de cooperação, um convênio com a universidade, para que a gente possa, primeiramente, produzir uma meliponicultura capixaba mais forte? Nós já somos fortes. Nós somos considerados hoje a meliponicultura mais avançada em termos de criação e de multiplicação de abelhas. Mas nos falta outros detalhes para a gente crescer um pouco mais. E principalmente no fato de como a gente pode fazer um trabalho para identificar espécies que estão fora das nossas listas oficiais até hoje, que nós sabemos que ainda existem algumas. Bom, muito obrigado pela pergunta, David. Como eu falei com você, né, com vocês todos aí, né, e falei com você, até deixei os meus contatos aí, né, o número de pesquisadores em abelhas no Espírito Santo é muito pequeno, né, mas a gente tem aumentado um pouquinho. Ano passado mesmo nós recebemos um rapaz que foi orientado do professor Marco Deolama, né, compadre aí do professor Lúcio, que foi para o Instituto Nacional da Mata Atlântica, lá em Santa Teresa, né, para o IMA, e vai aumentando, vai crescendo aos pouquinhos. Lá na UFES de São Mateus, a maior dificuldade que a gente tem é de termos alguém técnico ajudando, né, na instalação. Por quê? A gente já tem a fazenda, né, a fazenda ela tem segurança, certo? E tem a área lá, o professor Rogério, que é o novo diretor da fazenda lá agora, acabei de conversar com ele, inclusive ele está empolgadíssimo, que ele é um cara que vem lá de Ribeirão Preto, lá também, das terras do Lúcio, então teve muito contato com o pessoal das abelhas lá, apesar de não trabalhar diretamente com as abelhas, mas teve muito contato, e ele quer que a gente comece a fazer pesquisa com as abelhas. O professor Ednei, que é o nosso coordenador do programa de agricultura tropical, né, ele já até me propôs um trabalho para a gente fazer com relação aos pesticidas, né, o professor Ednei, ele tem um trabalho com pesticidas, né, e ele queria analisar, né, o efeito de pesticidas aí sobre, né, dos inseticidas, né, em relação à mortandade. Ele falou principalmente de apis, mas eu falei com ele, não, vamos fazer de apis, mas vamos fazer também, né, das abelhas nativas, né? Será que os agrotóxicos aí eles estão de alguma forma diminuindo, né, a resistência? Então, assim, há todas as possibilidades, senhor Dailton. E, assim, hoje, como a nossa fazenda está mais estabelecida, né, como eu falei com vocês, o campus lá em São Mateus começou em 2006, né? A fazenda começou a funcionar em 2011, 2010, 2011.
agora a gente já tem uma questão mais estabelecida. Então, área a gente tem, vontade de estabelecer essas parcerias a gente tem. O que muitas vezes nos falta são técnicos, porque o número nosso de técnicos é muito reduzido. Né? E assim, por mais que eu ame as abelhas, gosto das abelhas, eu como professor não tenho todo o tempo para ficar lá manejando, entendeu? A gente pode, né, ver, por exemplo, com a AMES isso daí, a possibilidade de talvez a gente ter uma pessoa técnica lá que nos apoie nisso daí, entendeu? Que ajude a gente a cuidar das abelhas, né? E espaço para a gente poder fazer os experimentos, tanto espaço físico como a vontade nossa, certo? O senhor pode ter certeza que tem. Né, e escrever projetos, né? O professor Lúcio, mas o professor Helder sabem aí, né? A gente está num período muito complicado nos últimos 4 anos, né? Muito difícil da gente conseguir recursos, né? Como eu falei com você, eu e o Alex Fabian, essa é uma outra coisa que eu acho que a gente tem que inserir na parceria. Observando aquele vão por entre as telhas, um enxame de abelhas parou para descansar. Me deu vontade de contar como é que eu faço quando me bate um cansaço e eu paro pra aliviar.